Então vamos fazer um exercício que aqui faz a verificação de qual o percentual de vazios que é um material cuja massa específica é de 2,5 kg por decímetro cúbico e a massa unitária é de 0,85 kg por decímetro cúbico. O que a gente precisa ter em mente são os conceitos. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho um recipiente de volume conhecido. Vamos supor que esse recipiente aqui caiba em total, um volume total aqui. Então, um volume total. Quando eu coloco o material dentro dele, como são os agregados, eu vou preencher ele completamente. Então, vou colocar aqui. Vamos supor que eu vou preencher ele. Então, ele vai estar lá, todo cheio de agregados. Quando os agregados preenchem esse volume, a gente pode dizer que o próprio volume do recipiente é o volume de agregados. Por exemplo, supondo que esse volume seja de 10 litros, que a gente preencheu completamente como eu estou fazendo aqui. Então, preenchemos completamente. Se o volume é de 10 litros do recipiente, o recipiente completamente cheio, com agregados, então ele teria 10 litros de agregados. Só que dentro desse volume de agregados aqui, esse volume do recipiente cheio de agregados, a gente tem duas parcelas. Tem uma parcela que é o volume de material e tem uma parcela que é volume de vazios. Tá? A gente não consegue separar os vazios do volume de material, mas a gente sabe que uma fração, que são aqui entre os grãozinhos, está preenchido com vazios. E o resto é matéria. E além, até dentro do próprio material tem poros. Então, se eu pegasse uma brita, vou colocar uma lupinha aqui, vou olhar de perto. Eu vou ver que dentro da brita eu tenho poros. Logo na superfície dá para enxergar isso. E dentro também tem poros. Então, parte desse volume total preenchido, dentro do próprio material tem vazios. Então, o que acontece? O volume de vazios é maior ainda. Então, eu vou pegar aqui, vou separar. Vamos supor que eu fosse refazer assim, que eu conseguisse separar exatamente esse volume de vazios do volume de materiais. Ficaria assim, materiais. Então, eu teria meu volume de vazios, seria essa mesma cota aqui, e os meus materiais preencheriam completamente aqui, ó, sem vazios, tá? Isso aqui vai ser ar, vazios, e aqui é material. Beleza. O que acontece? Quando a gente usa um material para preencher um volume conhecido, que leva em conta o volume total com vazios e mais material, essa relação entre a massa do material dividido, a massa do material dividido pelo volume do recipiente, tá? Vou colocar aqui, o volume do recipiente, que é a mesma coisa que eu dizer que é a massa dividido pelo volume do total, que é a mesma coisa que eu falar que é a massa dividido pela massa de materiais mais o volume de materiais mais o volume de vazios, correto? Ó, que o volume total é o volume de vazios mais material. Essa relação essa relação entre a massa do material, que preenche totalmente o recipiente, dividido pelo volume do recipiente, é chamado de massa unitária. Ela tem vazios. Então, leve em conta volume de material mais volume de vazios. Perfeito. Então, a gente tem aqui esse conceito, tá? Isso é muito importante. Quando eu não levo em conta, vou até trocar a cor aqui. Quando eu faço essa relação da massa dividido pelo volume do material, o que eu estou fazendo? Eu estou descartando o volume de vazios. E isso aqui, se não tem vazios, eu chamo uma outra forma. Então, essa aqui é a massa específica. Então, qual que é a diferença de massa unitária para massa específica? Específica só leva em conta o volume dos materiais, excluindo os poros dele e os vazios entre os próprios materiais, os grãos. E a massa unitária leva em conta todos os vazios e mais o volume de material, incluindo seus poros internos, correto? Então, essa é a grande diferença. Quer dizer que massa unitária, o volume é maior? Sim, porque tem volume de vazios. Massa específica, o volume é menor? Sim. No entanto, a massa sendo a mesma, tá? Então, por exemplo, 1 kg de material, na massa específica, ocupa um volume bem menor, porque só leva em conta o volume do material. Mas na massa unitária, o mesmo quilo de material ocupa um volume maior, porque é um volume solto e está incluindo os vazios, que fisicamente é o que a gente consegue medir mais facilmente. Esse aqui da massa específica depende do ensaio específico, tá? Bom, agora vamos tentar fazer esse exercício aqui.
qual o percentual de vazios de um material cuja massa específica é de 2,5 e a massa unitária é de 0,85. Então, vamos aqui fazer. Então, a nossa massa unitária, 0,85 quilos por decímetro cúbico. E a nossa massa específica é de 2,5. Só confirmando ali, né? Não vamos errar no número. Então, 2,5 quilos por decímetro cúbico. Beleza. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Então, quando eu estou falando que o volume total, que é volume de vazios mais volume de material, eu vou chamar isso aqui que é 100%, tá? 100% do volume. Lembra lá do que a gente acabou de mostrar. Ó. Então, quando está completamente cheio com um grãozinho aqui, isso aqui é 100% do volume. Vazios mais material. Só que depois eu posso separar uma parte, só deixar os materiais. Ó. Isso aqui é vazio em cima. Então vão ter porcentagens diferentes. O volume de material tem uma porcentagem e o volume de vazios tem uma outra porcentagem. O que ele está pedindo no exercício? Ele quer saber qual é o percentual de vazios de um material com essas propriedades físicas de massa unitária e massa específica. E é isso que a gente vai buscar, tá? A gente quer saber qual que é a porcentagem de vazios. Ó. Quer saber esse aqui. Vou até deixar preenchido aqui. Ó. É isso que ele quer saber, tá? Então vamos fazer assim. Ó. 1 litro de material, ó, a cada 1 litro de material ocupa 2,5 kg. Né? Pesa 2,5 kg. 1 kg de material, 1 litro de material pesa 2,5 kg. 1 litro de material com volume vazio pesa 0,85. Eu quero frisar que existem várias formas de apresentar esse exercício, tá? Eu vou mostrar uma. Vamos supor, então eu vou chamar aqui massa unitária, vou chamar de MU, e massa específica eu vou chamar de ME. Então, eu vou padronizar, vou colocar assim, para 1 kg, eu vou fazer a verificação. 1 kg, qual que é o volume ocupado pela massa do material, na massa específica. E para 1 kg de material, qual que é o volume com vazios que esse 1 kg ocuparia, tá? Então, esse aqui eu vou adotar, tá? Pode ser qualquer número. Então, eu tenho lá que a massa unitária é igual massa pelo volume total. Logo, o volume total será a massa, que é 1 kg, dividido pela massa unitária, que é 0,85. Tá? 0,85. 0,85. Aqui, então, fazendo a continha, vamos fazer a continha, 1 dividido por 0,85 vai ser, calculando, 1 dividido por 0,85 dá 1,17. 1,18 arredondando. Decímetros cúbicos. Agora eu vou fazer para massa específica. Massa específica. Massa dividido pelo volume de material. Logo, o volume de material vai ser 1 dividido por 2,50. Então vamos dividir. 1 dividido por 2,5 dá 0,4 litros. Pronto. Decímetro cúbico. Perceba que aqui o volume total, na massa unitária, ele ocupa 1 kg de material, ocuparia 1 litro e 18. Mas 1 kg de material, sem vazios, ocuparia 0,4 litros. Por quê? Questão de volume de material apenas e aqui volume de materiais mais vazios. Então ele está perguntando, qual que é a porcentagem de vazios? Vamos lá em cima. Qual o percentual de vazios de material com essas propriedades? Qual a porcentagem de vazios? A porcentagem de vazios vai ser assim, se o volume de vazio, o volume total, é igual a 100%, o volume de vazios vai ser X. Né? Eu quero saber isso.
se o volume de vazios, o volume total corresponde a 100%, o volume de vazios vai corresponder a X, tá? Então, eu tenho lá, qual que é o meu volume total? Meu volume total é 1,18 litros. Isso corresponde a 100% do volume total. Qual que é o meu volume de material? Meu volume de material, de vazios, né? Meu volume de vazios vai ser, falta um dado aqui que eu preciso colocar, o volume total é o volume de material mais o volume de vazios. Então, meu volume total é 1,18, meu volume de material é 0,4 e o meu volume de vazios eu quero descobrir. Então vai ser 1,18 menos 0,4. O volume de vazios será de 1,18 dividido por menos 0,4. 0,78 litros. Então, meu volume de vazios, que eu vou colocar aqui, né, vamos destacar, ó. Esse aqui é o meu volume de vazios, que eu vou substituir, 0,78 litros, corresponde a quanto? Fazendo essa continha, a gente vai multiplicar, então vai ficar minha porcentagem de vazios será de, meu percentual de vazios será 0,78 vezes 100 dividido por 1,18. Então, 0,78 vezes 100 dividido por 1,18. Pasmem, a porcentagem de vazios de um material desse granular vai ser de 66%. 66% do nosso volume, lembram? Eu tenho lá uma caixa cheia de grãozinho, pode ser brita, pode ser qualquer material granular, tá? Qualquer material granular. Tem na massa sanitária, a massa específica, a gente consegue calcular isso. Então, cabe lá, isso aqui é 100%, que é volume de vazios mais volume de material. Porcentagem de material de vazios. Então, a gente tem aqui 66% é volume de vazios e 100 menos 66 dá 34% é volume de material. Muito pouco material, né? Proporcional ao volume total. Mas é isso. Quanto mais denso o material, menos volume ele vai ocupar. Tá bom? Dependendo, claro, da forma do grão e de outros detalhes. Então, espero que você tenha contribuído com o teu aprendizado. Qualquer dúvida é só deixar aqui no canal a tua mensagem. Um abraço!